e o Boca Juniors tenta a contratação de um volante do Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre esse. Novidades sobre a negociação entre Palmeiras, Nottingham Forest e Ramon Sosa. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O Boca Juniors, que tem insistido na contratação de um jogador do Palmeiras, trata-se de Aníbal Moreno, volante de 26 anos de idade. A ideia do Boca Juniors é contar com o Aníbal já para o Super Mundial de Clubes. Até por isso o Boca já fez 2 propostas ao Palmeiras e 3 ofertas ao Aníbal. A primeira proposta do Boca ao Aníbal Moreno faria do volante o dono de um salário menor no Boca do que no Palmeiras. Aí o Aníbal falou, pessoal, peraí, não tem a menor condição, né? Num segundo momento o Boca Juniors melhorou a condição, mas ainda inferior ao que ele ganha no Palmeiras, até que o Boca conseguiu chegar ao mesmo patamar financeiro do Palmeiras. A partir daí o Aníbal topou uma mudança, mas o Palmeiras tem insistido que não quer vender o Aníbal Moreno, nem para o Boca Juniors, nem para ninguém. A ideia é contar com o atleta para a disputa do Super Mundial de Clubes, mesmo levando em consideração que hoje ele perdeu um pouco de espaço dentro do elenco. O Emi Martinez tem jogado com mais frequência do que ele. Aníbal Moreno, que soma 23 jogos e uma assistência na atual temporada, havia sido comprado no ano passado do Racing em negócio de 6,5 milhões de euros. Hoje a avaliação do Aníbal Moreno é de um jogador de 11 milhões de euros. Só para completar sobre o Palmeiras, uma curiosidade. Abel Ferreira e sua comissão técnica em jogos no Palmeiras, na fase de grupos da Libertadores, tem números espetaculares. São 30 partidas com 26 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. São 92 gols pró e 25 gols contra. Bora de mais uma informação exclusiva. Contei para vocês no início dessa semana que Palmeiras e Nottingham Forest haviam avançado em relação a um acordo por Ramon Sosa, atacante paraguaio de 25 anos de idade. Posso assegurar que entre Palmeiras e Nottingham Forest está tudo certo, operação de 14 milhões de euros ou 90 milhões de reais. Mas Ramon Sosa é quem ameaça a transferência e a conclusão desse negócio. O atacante paraguaio tem afirmado, para quem quiser ouvir, que pretende continuar jogando na Inglaterra, mais especificamente no Nottingham Forest. O clube inglês, que é dirigido por Evangelos Marinakis, o magnata grego que está perto de assinar uma parceria com a categoria de base do São Paulo. Marinakis já deixou bem claro que não conta com o Ramon Sosa para a próxima temporada e mais do que isso, que vai utilizar a vaga dele para a contratação de um outro estrangeiro que possa ter mais efetividade com a camisa do Forest. Time que foi 7º colocado na última edição do campeonato inglês. Ramon Sosa, pelo Nottingham Forest, disputou 23 partidas com 3 gols e uma assistência. Importante lembrar que nos últimos 3 jogos da Premier League, Ramon Sosa nem sequer saiu do banco de reservas. A ideia do Palmeiras é contar com um paraguaio, que atua como ponta esquerda ou ponta direita, já para o Super Mundial de Clubes. Mas para isso, o Sosa precisa entender que não faz parte dos planos do Forest e que caberia muito bem no Palmeiras. Caso contrário, existe a chance, inclusive, de um negócio cair. E você, o que pensa sobre Ramon Sosa? Use espaço para comentário. Falar dessa situação que está rolando nos bastidores da Sociedade Esportiva Palmeiras em busca de um jogador para a ponta esquerda. Lembrando que o Palmeiras fez ótimas contratações, bons jogadores que recentemente chegaram, mas muitos deles para o lado direito no campo. Maurício, Facundo Torres, o próprio Felipe Anderson, que chegou no ano passado. Segundo o técnico Abel Ferreira, Paulinho também é ponta direita no Palmeiras. Para mim tem que jogar como atacante pela esquerda, mas enfim, quem sou eu para contestar o técnico do Verdão? Tem o Mike, que segundo ele joga como camisa 7. E até, evidentemente, claro, o nosso querido Estevão, que está de saída, né? Mas enfim, senhores, diante de todo esse cenário, existe uma lacuna ainda a ser preenchida nesse elenco do Palmeiras. O lado esquerdo do campo, né? Depois que o Dudu foi embora do Verdão, depois que o Gustavo Scarpa também deixou o Palmeiras, nunca mais algum jogador conseguiu se criar por aquele setor. E justamente é a posição onde este alvo que o Palmeiras tem em mente joga e que, infelizmente, nessa atual temporada, não conseguiu se criar num time de um velho conhecido do Palmeiras, que este sim, meu Deus do céu, se estivesse à disposição de voltar, ó,
estaria de braços abertos para recebê-lo. Estou falando de Ramon Sosa, atacante de 25 anos paraguaio do Nottingham Forest, time do grande volante palmeirense revelado e que agora está lá também, o Danilo, de tantas histórias e de tantos títulos. Mas afinal, o que tem de verdade nisso tudo? Ramon Sosa vai ser reforço do Palmeiras para o Mundial de Clubes? Quem é o Ramon Sosa? Já ouviu falar deste atleta? Intermediários, na última semana, entraram em contato com o Palmeiras, lembrando que o Ramon Sosa pertencia a um empresário, tá? Esse empresário acabou rachando com ele no meio do ano passado, durante a negociação com o Nottingham Forest, e agora o Ramon Sosa, digamos assim, tá um pouquinho mais solto, né? Vivendo de algumas empresas que estão tentando fazer negócios por ele, enquanto ele resolve o imbróglio dele com o empresário paraguaio. Beleza? Beleza. Então, esses caras entraram em contato com o Palmeiras de que o Nottingham Forest, que tinha a ambição, né, de até jogar a Champions League na próxima temporada, bateu na trave, depois teve alguns tropeços e acabou ficando de fora. O Nottingham Forest quer recuperar o investimento que fez no jogador, que também não curtiu muito a ideia do técnico Nuno Espírito Santo, tá? Nottingham Forest pagou ao Tajeres, clube do qual ele esteve até meio do ano passado, 2024, 12 milhões de euros por esse atleta. Então, uma oferta que igualaria esses valores, muito próximo do que o Palmeiras pagou pelo Facundo Torres, tá? Atacante uruguaio que estava no Orlando City. Esses valores dariam negócio. O que eu sei por hora, tá? É que o nome do jogador agrada ao técnico Abel Ferreira tanto que, desde janeiro de 2024, depois da grande temporada que ele fez com o Tajeres em 2023, ele esteve no radar do Palmeiras, só que naquela ocasião o time não quis gastar muito, o Palmeiras quis dar uma segurada no orçamento e por isso que não fez nenhum investimento para tentar contratar o Ramon Sosa, que desta vez surge de novo como essa oportunidade de mercado. Alguns clubes aqui no Brasil têm sondado recentemente a situação dele, como por exemplo, o Vasco, que tentou por empréstimo no começo do ano, o Cruzeiro é um time que se anseia com alguma oportunidade de tentar contratá-lo justamente para a vaga do Dudu, que está aberta ainda no elenco celeste, então é um jogador que começa a ser cobiçado novamente no futebol brasileiro. Então, emissários, intermediários, chame como quiser, levaram o nome dele ao Verdão, tá? Que está sim analisando a situação para uma possível proposta que até onde eu tenho informação não foi feita, tá? A informação de quem estaria muito bem encaminhado, fechado com o Verdão e que obviamente a negociação estaria por alguns pequenos detalhes é do Jorge Nicola, meu companheiro, né, que tem um mercado muito vasto aí de boas informações e, portanto, não quer dizer que a minha informação esteja certa, do Nicola errada, pelo contrário, né? Às vezes eu não tenho essa informação, eu não consegui ter o acesso a algo tão privilegiado como teve o Jorge Nicola na informação dele, tá? Então o Jorge Nicola está dizendo que o jogador está fechado com o Palmeiras, segundo ele, porque um dirigente de um outro clube que teria procurado a situação do Ramon Sosa ouviu dizer, né, desses emissários representantes, que o Palmeiras fechou o negócio. Então vamos aguardar, né, para ver se as próximas horas se concretize com essa informação e com certeza todo o crédito aí dado já ao Jorge Nicola em relação a isso, tá? O que eu tenho é que ainda não tem nada, tá, de proposta, mas que o nome do cara sim é trabalhado e surge como provável reforço do Palmeiras para o Mundial de Clubes, pelo menos nessa tentativa, tá? Porque é um nome que já de algum tempo o técnico Abel Ferreira gosta dele. Mas vale a pena? Ramon Sosa é bom jogador? Eu acho que é um bom jogador. Inclusive, em 2023, tá? No final de 2023, quando eu fiz um vídeo, naquela ocasião, de possíveis reforços do Palmeiras, de algumas indicações para várias posições, inclusive para esta vaga do Gustavo Scarpa, eu já tinha falado do Ramon Sosa e do Garro, desses dois jogadores em especial que estavam no Tajeres. Curiosamente, Rodrigo Garro veio parar no Corinthians, grande rival do Palmeiras. Pode buscar aqui na minha playlist que vocês vão encontrar esse vídeo. Ramon Sosa, nessa campanha de 2023, vice-campeão argentino com o Tajeres, do Javier Gandolfi,
que tinha Vijagra, que tinha Nahuel Bustos, que tinha o próprio Garro, né, o centroavante, o Michel Santos, né, o centroavante uruguaio, que depois foi jogar no Juárez do México, ou então o De Pietri, que foi o substituto dele no meio da temporada. Enfim, né, esse time do Tajeres era muito bem encaixado, e o Ramon Sosa era um destaque. Tanto é que ele teve 16 participações em gols, né, em 35 jogos. São números muito bons, 10 gols marcados, 6 assistências. E em 2024, até ele sair no meio do ano, ele tinha 21 partidas com 7 gols marcados e 6 assistências. Ou seja, ele esteve num momento esplendoroso no Tajeres. E, infelizmente, recentemente no Nottingham, fez apenas 23 jogos, com 3 gols marcados e apenas uma assistência, porque não teve tantas oportunidades assim. Então, na minha visão, se o Palmeiras conseguir um bom investimento e fechar esse negócio com o Nottingham Forest, é uma boa aposta sim no mercado. Ele tem contrato até junho de 2029 com o Nottingham, porque ele acabou de chegar e, lembrando, custou 12 milhões de euros. Portanto, se essa negociação, que foi levada ao Palmeiras, que ainda até onde eu soube não teve uma proposta oficial, o Palmeiras está estruturando isso para esses próximos dias e tê-lo já para o Mundial de Clubes, porque vai abrir a janela entre 1º de junho e 10 de junho só para os times que vão jogar o Mundial de Clubes, eu acho que o Palmeiras faria um belo negócio. Jogador de seleção paraguaia também, jogou recentemente Copa América, eliminatórias, 2 jogos recentemente também contra o próprio Brasil e, portanto, é um cara que conhece muito bem desse mercado. Então vamos aguardar para ver em que pé que fica essa história, tá bom? A informação do Nicola é de que o jogador tá muito bem encaminhado, para não dizer fechado, com o Palmeiras. A minha informação é que o Palmeiras ainda não fez uma proposta, mas o nome do jogador é muito bem quisto e lembrando desde janeiro do ano passado e, portanto, com esses intermediários que levaram o nome do jogador, o Palmeiras sim estuda a contratação desse cara para o Mundial de Clubes. Vamos aguardar e ver se Ramon Sosa, atacante paraguaio bom de bola, chega ao Palmeiras para reforçar o time no Mundial de Clubes. Fala, torcedor do Verdão, venho aqui trazendo mais um vídeo. Peço você que deixe seu like, se inscreva no canal. E vamos falar aí a respeito dessa possível contratação aí do Verdão, né? A respeito do Ramon Sosa, seria uma boa contratação? Acredito que sim, eu gosto muito dele, é jogador de seleção, né? E chegando aí para reforçar o Verdão para o Mundial de Clubes seria uma peça fundamental. Acredito que ele ia aumentar o nível, o patamar do Palmeiras aí no futebol. E é bem perigoso a gente até levar esse Mundial aí, né? Como palmeirense, a gente tem essa fé aí que o Verdão vai chegar longe nesse Mundial. É bem provável nós ser campeão desse Super Mundial de Clube e ser campeão aí de mais uma Libertadores e desse brasileiro, né? Pelo menos 2 títulos esse ano aí a gente vai levar. E vamos ver aí o que tem de melhor aí que esse Ramon Sosa aí sabe fazer, né? Então o Nottingham Forest, se for por ele, vai vender para o Palmeiras. O Palmeiras quer contratar, só depende do jogador. E mudando de assunto aí, falar do Aníbal Moreno. Aníbal Moreno aí é um jogador aí que está meio que encostado, né? Porém, o Boca Juniors tem interesse em contratar o atleta e o Palmeiras não conta com a venda dele, não quer vender para nenhum clube, quer contar com ele no Mundial de Clube, mas acredito que ele é um jogador que deveria ser vendido, né? Ele não está sendo utilizado, mas de vez em quando vira um mexe. O Abel utiliza ele, mas eu acredito que seria uma boa opção vender o Aníbal. Você concorda com a venda do Aníbal Moreno ou você preferia deixar ele no Palmeiras? E a respeito do Ramon Sosa, você aceitaria essa contratação ou era melhor não contratar? Deixa seu like e comenta muito desse vídeo. Tamo junto, forte abraço e avante palestra.